Boa noite a todos. Vamos pensar nessa noite. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor. As irmãs do departamento infantil, as crianças até 6 anos, se os pais assim desejarem, tem um momento ali para elas. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias, hoje em Marcos capítulo 7, a porção toda é do verso 1 ao 23, mas nós iremos ler inicialmente até de Marcos 1, de 1 a 7. A palavra do Senhor, no Evangelho segundo Marcos, diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Oremos juntos nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus eterno, Deus bendito, nós queremos te agradecer por esse dia, pela tua bondade, pela adoração ao teu nome, pelo ouvir da tua palavra que teremos agora. Que o Senhor nos dirija, que o teu Santo Espírito nos ilumine e que o Senhor fale aos nossos corações pela tua palavra. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados e abençoa-nos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós temos nesse evangelho, nós temos uma situação bem assim, que nos desafia a pensar em algumas coisas sobre o tema da religião, especialmente quando a gente vê isso em relação ao nosso coração, à nossa vida. A meditação dessa noite é pensando nesse momento especial em que vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, aqui nessa passagem que lemos, a primeira parte dela, no versículo 6, ela tem um quadro a respeito da nossa natureza humana. O que a natureza humana ela é capaz de fazer nessa questão da religião. É uma das passagens que deve ser estudada por todos nós. Nós estamos envolvidos aqui numa igreja como essa. Nós queremos que essa igreja prospere no sentido das pessoas terem a sua formação espiritual e crescerem no Senhor.
Só que, quando nós aproximamos dessa passagem, você sabe o conceito de auditoria? Quando alguém vai fazer auditoria numa empresa, não vasculha tudo? Aqui parece que uma comitiva veio lá de Jerusalém. Os escribas e fariseus souberam dessa nova religião e vieram para verificar o que estava acontecendo ali com esse novo líder. Observe o versículo 1. Vê se não parece uma auditoria espiritual. Ora, reuniram-se a Jesus, quem? Os fariseus e alguns escribas, e eles vieram de Jerusalém, vindos de Jerusalém, e passaram a observar. Por isso, olha o versículo 2. Vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aqui nós temos a preocupação religiosa da época de Jesus, quando ele chegou a esse mundo. Olha o versículo 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Nós sabemos, como as leis da boa higiene hoje, que nós devemos ter preocupações com coisas externas. Devemos sim. A pessoa pregar uma coisa dessa para as crianças, fala, não precisa mais. É lavar as mãos antes de comer. O que nós estamos envolvendo aqui é no sentido dos rituais para adoração a Deus. O que temos diante de nós são escribas e fariseus que eram responsáveis pela religião na época. Então, nós somos informados que os fariseus davam grande importância a coisas externas. Olha o verso 4. Quando voltam da praça, os fariseus não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar. Olha a preocupação: lavagem de copos, jarros, vasos de metal, camas. Interpelaram, ou seja, perguntaram os fariseus e os escribas para Jesus: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Vamos ler o versículo 6 e 7 para nos familiarizarmos com o texto. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O Senhor Jesus, diante dessa preocupação dos líderes religiosos da época dele, ele faz um diagnóstico do que estava acontecendo, não somente na pergunta que fizeram para ele, mas no coração deles. A primeira advertência que temos para pensarmos nessa noite, de que de fato as aparências enganam, a primeira coisa que queremos ver, e uma lição para nós, é que a religião, ela não tem validade alguma, quando ela é só, usando uma expressão nossa, de boca para fora. O que nós temos na leitura, e vendo um pouco do contexto, nos versículos de 1 a 6, é que o Senhor, Ele traz o que está no versículo 6, que lemos juntos. Olha, Isaías, primeiro ele traz o diagnóstico: vocês são hipócritas. E ele traz um texto, Isaías 29, 13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor Jesus, que conhece bem os nossos corações, Ele está condenando uma religião em que a pessoa só vive essa religião de boca para fora e não, vamos dizendo assim, né, de boca para dentro. Observe o que o coração é aonde está o olhar de Deus. Coração humano, ele observa principalmente na religião. Olha o que podemos ter por causa desse versículo 6. Você pode ter, de qualquer pessoa de nós, é um alerta e uma advertência para todos nós. Você pode curvar a cabeça
Você pode adotar uma postura rígida ou não. Você pode ter uma reação corriqueira de um amém. Isso me faz lembrar uma ocasião, há muitos anos. Estava na graduação, morava numa república, um colega que estudava muito, muito dedicado na época da faculdade, e ele tinha como base religiosa, evangélica, mas não se envolvia com religião. Aí teve uma noite, 2h30 da manhã, só eu e ele, parecia quase um calabouço, assim, era uma coisa que a gente alugava, um lugar até bom, ali na Joaquim Nabuco, mas era lá embaixo, assim. E aí ele acordou de madrugada e ele falou: olha, um vento aqui dentro, está o maior calor lá dentro, um vento, e ele começou a dizer para mim, confessando os pecados. Você, puxa, que experiência. Eu já era evangélico de pouco tempo, mas eu estava num sono, era 2h30 da manhã. Falei: faz o seguinte, anota tudo que você está confessando e amanhã de manhã a gente pega e conversa sobre isso. E caí no sono de novo, porque a gente tinha uma atividade acadêmica intensa, tinha que estudar. Aí passou uma semana e a gente orava na hora das refeições já. Eu, recém-convertido, acho que eu tinha uns 3 anos de convertido, e ali orando juntos. Mas a tristeza é que, pelo que eu sei dele, passados aí quase 30 anos, a religião que aconteceu naquele dia, foi algo só, apesar de parecer uma experiência grande, né? Espiritual, só de boca para fora. Isso é triste, porque às vezes você adota até uma atitude religiosa por um período da vida, mas elas não são suficientes para você se tornar um adorador espiritual. Leiam comigo Provérbios 23:26. Olha o que Deus requer de nós, é muito além do que o que está de boca para fora. Eu acho esse texto assim, esse texto fala muito ao meu coração, e eu espero que ele fale ao seu coração. Leamos junto esse texto. Olha o que Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Coração e olhos que veja como alta prioridade outros caminhos. O Senhor diz: os meus caminhos. Lembremos-nos disso quando estivermos aqui, quando nós estamos adorando publicamente o Senhor. Nós não devemos contentar em trazer os nossos... Por esse versículo, a gente não deve ter ficado contente e falar: puxa, hoje eu consegui ir para a igreja. Não, traga o seu coração para que o coração seja trabalhado pela graça de Deus, para que nós atendamos a esse alerta. Sabe por quê? Nós estamos aqui adorando, eu estou aqui pregando, e nós estamos ouvindo juntos a palavra do Senhor. Só que o meu olho e os olhos de vocês não podem detectar nada de ruim na adoração. E ai de mim se fizer algo assim, estaria julgando pecaminosamente a cada um. Ou seja, eu posso olhar com aprovação e aprovar a todos. Os nossos vizinhos falam: olha, o fulano, eu estou vendo que todos os dias ele está saindo para a igreja. Ou seja, os vizinhos podem pensar que nós somos modelos daquilo de que um cristão deve ser. A nossa voz, ela pode ser ouvida no louvor a Deus e na oração, mas tudo será pior do que nada aos olhos do Senhor se os nossos corações estiverem distante dessa questão. O Senhor Jesus, que conhece bem os nossos corações, Ele nos alerta assim: olha, escribas e fariseus, o que vocês estão fazendo, a preocupação de vocês é que vocês honram o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso nos leva a pensar assim: qual é a minha motivação para Deus tratar com uma coisa tão importante, que às vezes a gente se sobrecarrega tanto numa semana, como a gente precisa às vezes daquele salmo:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A coisa está tão pesada às vezes, nós precisamos, Senhor. Então, o Senhor fala assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que a gente está falando isso aqui é para que o valor da nossa adoração, ele não seja como madeira, feno, palha, diante desse Deus bendito, que discerne os pensamentos e que lê os segredos do nosso coração. Eu fico às vezes imaginando, a gente se empolga, né? Quando vê a tecnologia, e é interessante, você vem às vezes com tanto de mercadoria, vai passando ali no balcão, a pessoa só falta fazer assim com aquele leitor de código de barra. Aí já lê o produto, já lê o preço, já deu baixa no estoque, já fez um tanto de coisa quando sai ali. Mas de forma cuidadosa, nós estamos diante do Senhor, que infinitamente mais do que a leitura de um código de barra, Ele lê detalhes do nosso coração e nos conhece muito bem. Você não se empolga não ao pensar que Deus, quando traz um alerta desse, é para que haja uma harmonia cada vez maior ao crescermos na graça dEle, entre o nosso lábio e o nosso coração, o que declaramos crer e aquilo que está lá no íntimo da alma. Para pensarmos melhor sobre isso, as orações que saem do mais profundo do nosso coração, quando nós sabemos que Ele nos conhece e a gente abre realmente o coração com Ele, Deus vê nossa condição e Ele não rejeita a nossa oração. As orações que emanam do coração são as que Ele gosta de ouvir. As orações que procedem do coração são as únicas que Ele responderá. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes a gente fica com medo de entregar certas coisas ao Senhor, porque elas nos parecem estranhas, mas Deus quer se envolver em nosso dia a dia. Ele quer participar. As nossas petições, nossos pedidos, talvez sejam fracos, gaguejantes, às vezes estamos num sofrimento grande, insignificante aos nossos olhos. Talvez sejam até orações expressas com palavras escolhidas, e a gente tenta às vezes o máximo. O mais importante é que se procede de um coração reto. Deus as compreende. E são coração contrito, compungido, ou seja, um coração dependente, o Senhor diz, Ele não desprezará. Isso é bênção. Qual o perigo que nós entramos e as aparências enganam? Olha como engana. Em segundo lugar, a religião guiada pela tradição acima da palavra de Deus. A religião, nós já vimos que, em primeiro lugar, um alerta, a questão da religião da boca para fora. Mas, em segundo lugar, a religião guiada pela tradição colocada acima da palavra de Deus. Olha Marcos 7, versículo 8 em diante. O que eles estavam fazendo para ter uma religião só de boca para fora? Eu vou ler do verso 8 ao 13 e vocês acompanhem, por gentileza. Tem o 7 aí, mas eu vou ler a partir do 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Pense nas duas coisas, tradição e palavra de Deus. E disse-lhes ainda, parece brasileiro, né? Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, e ele vai dar um exemplo agora sobre
a religião guiada pela tradição acima da palavra de Deus. Olha o exemplo. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. O que eles estavam fazendo? Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: olha, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, eu não posso ajudar vocês, é oferta para o Senhor. O que que os líderes faziam? Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Com isso, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Às vezes você herda na sua família uma tradição religiosa. E você se depara com esse livro exclusivo e único, a palavra de Deus. Aqui no contexto, a coisa é gravíssima. Os líderes religiosos dessa época, os guardiões da lei, eles construíram toda uma tradição e colocaram ao lado da palavra de Deus. É isso que nós estamos vendo. 3 vezes o Senhor Jesus faz essa acusação nessa porção que lemos. No verso 8, ele diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, o que eles faziam? Guardais a tradição dos homens. No verso 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus. Para quê? Para guardardes a vossa própria tradição. Último, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Isso é a coisa mais fácil de acontecer. Tem gente às vezes até que se ofende. O que você crê acerca? Quem é Deus para você? Quem define Deus para você? Deus para mim é... Aí vai um tanto de conceitos. Você conhece a Deus como definido por Ele na sua própria palavra? Prefiro ficar com a minha tradição, prefiro ficar com a minha cultura, prefiro ficar com a minha compreensão de Deus. Você está pegando a sua cultura religiosa e não está querendo que ela passe pelo crivo, pelo exame, pelo filtro do livro de Deus. Essa questão, os líderes religiosos da época faziam isso. Irmãos, eu penso que tem um escritor antigo chamado John Stott. Ele escreveu um livro, sabe como? Crer é também pensar. Quando você vai num local em que você não consegue examinar o que está sendo ensinado e conferir no livro, onde você está verificando português e você está verificando conceitos religiosos, pode seguir. O cristianismo real, ele não despreza a questão da mente. Ele nos leva a pensar, senão nós vamos nos tornar a semelhança desses líderes fariseus. Olha o passo a passo que eles fizeram. O primeiro passo dos fariseus: acrescenta às sagradas escrituras suas tradições. Conhece uma religião que faz isso? Acrescenta as sagradas. Conhece alguma igreja evangélica que faz isso? Acrescenta as tradições daquele gueto à escritura para manobrar pessoas. Conhece essa realidade? Religião é um local também de engano, pelo que estamos vendo nessa noite aqui. Ou seja, acrescentar as escrituras. O segundo passo é colocá-las no mesmo nível. Jesus salva, mas ele precisa de uma ajudazinha. Jesus salva, mas ele não é tão poderoso assim. Ele precisa de ajuda de fulano e cicrano. Será? Você não consegue ler os evangelhos de forma livre e verificar um Jesus tão pequeno. Você não consegue ver isso nas escrituras. O último passo é honrar as tradições além das escrituras. Perceba que tem tradição que é boa. Eu sou acostumado a vir a um local de culto. Isso é bom para a gente aprender juntos a palavra de Deus. Mas tem coisa que não convém. As tradições humanas, aqui nesse contexto, eram tudo, escribas e fariseus, e a palavra de Deus era nada.
Então, a obediência às tradições, na verdade, era a verdadeira religião deles. E a obediência às Escrituras foi esquecida por todos. Nós somos alertados aqui para não acrescentar nada à palavra de Deus, no sentido de colocar algo a mais para a nossa salvação. Fazer isso provoca a Deus e nos entrega a uma cegueira, como a semelhança deles. Como é que Jesus chamou a eles? Eles se tornaram hipócritas. A Bíblia inteira, Gênesis a Apocalipse, e nada além dela, deve ser a nossa regra de fé, como nós cremos aqui. Nada deve ser adicionado, nada deve ser subtraído. Aliás, esse é o mês disso. Nada deve ser acrescentado, porque um dos pilares da reforma protestante é só a Escritura. Lembram disso? Ou seja, aquilo que Deus determinou na sua palavra é imprescindível à salvação. Só Cristo é outro marco da reforma. Só a graça, só a fé e só a Deus toda a glória. Ou seja, a gente tem um alerta para nós contra colocar a tradição em igualdade da Escritura. Qual é a tradição religiosa que você valoriza mais do que o verdadeiro cristianismo? Qual a tradição? A gente pensar, sabe por quê? Terceiro lugar, nós já vimos a religião de boca para fora, vimos a questão de se colocar a tradição em mesmo igualdade do que a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a religião sem um entendimento claro. Dá uma olhada no verso 14 e acompanhe comigo a leitura. Olha o que o Senhor Jesus faz. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Olha o que pode acontecer e é triste. Você vem no local de culto, você ouve e não entende. Verso 15: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, mas todo mundo não ouve? Que história é essa de Jesus falar? Se alguém tem ouvidos, nós estamos falando de ter ouvidos de fato, com algum grau de entendimento. É isso que nós estamos verificando. O ponto nosso é religião sem entendimento claro. É o alerta. Você não compreende e você está lá. Você precisa procurar entender. O versículo... Paramos no versículo 16. Olha o 17. Quando o Senhor Jesus entrou em casa, deixou a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Ele queria que os discípulos o quê? Atinassem, entendessem o que ele está explicando. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no coração, mas entra no ventre e sai para lugar escuso. Assim considerou ele puros todos os alimentos. Irmãos, o que nós estamos chegando aqui na coisa é que a corrupção da natureza humana, ela é uma doença universal. Quando Jesus está falando assim, vocês não estão entendendo. Olha a gravidade do que a gente não considera. A questão do pecado e da corrupção universal nossa como seres humanos, ela afeta não somente o coração, porque nós já vimos que podemos honrar o Senhor com os lábios e não com o coração. Afeta também a vontade, porque nós não temos vontade de conhecer a Deus naturalmente, nós evitamos. Isso mostra que nós precisamos da graça de Deus na nossa vida, porque nem a Ele nós nascemos desejando. Mas afetou então o pecado, a mente, a memória, e agora nós estamos vendo o entendimento, a compreensão.
Ou seja, uma mesma pessoa que se mostra numa faculdade extremamente o 01 da turma, mestrado, doutorado, PhD, de repente ele está na união vegetal. Usando algumas substâncias desconhecidas, mas ele é um PhD. Ele entende tudo em certas áreas, mas no campo religioso ele é desprovido de entendimento. Ele ouve lei e não entende. Para essa pessoa, aquelas doutrinas, o evangelho parece algo tolo, misterioso. A impressão que tem é que está sendo comunicado para ela um idioma estrangeiro. A pessoa fala e a pessoa, o quê? Não há uma comunicação, não há uma ligação. Isso está bem descrito por Paulo no berço do conhecimento grego da época, em 1 Coríntios 1, 21. Dá uma olhada nesse versículo. Aqui nós percebemos, visto como na sabedoria de Deus. Vamos ler junto esse versículo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação, e como diz um amigo meu, e não pela pregação louca, que Deus me livre disso. Não é verdade? Mas aprove a Deus. Mas o mundo, quero destacar que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Perceba que a razão humana, o entendimento humano, sem a assistência da graça de Deus, não conhece a Deus. Esse é o milagre da fé. Deus vem realmente, invade a nossa alma, nos conquista, nos ilumina, nos abraça e nos chama para cuidar dos nossos corações. Por falar nisso, devemos orar diariamente. Se a coisa precisa de um entendimento, como acabamos de ler, devemos orar diariamente para que o Espírito Santo nos ensine, se quisermos entender coisas divinas. Ao ler a Bíblia ou ao ouvir sermão como agora, tudo depende do Espírito com o qual lemos e ouvimos. Eu tenho assim uma convicção de que sem uma atitude de mente humilde, educável, simples, como de uma criança, sem essa atitude, nós não progredimos espiritualmente. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Olha o que o salmista nos ensina. Olha essa dependência no Salmo 119, versículo 64. Olha como o salmista ora. E a gente termina esse ponto com essa oração do salmista. Vamos ler juntos? Especialmente a última parte. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Olha essa oração. Ensina-me os teus decretos. Perceba nessas palavras uma atitude, uma pessoa ensinável. Uma pessoa ensinável. Lembra da primeira característica do cidadão do reino que o Senhor Jesus colocou no Sermão do Monte, em Mateus 5, parece que versículo 3. Lembram? Bem-aventurados os humildes e de espírito. Por quê? Porque dos tais é o reino dos céus. Aí você fala, o que é que fomenta os 3 pontos que vimos? Em quarto e último lugar. Aí a gente vê agora, onde todos nos encontramos. E eu espero que reconheçamos isso. Olha esses versículos finais. O diagnóstico nosso que o Senhor Jesus coloca. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Vamos ler do 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens
é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Aí você fala, essa é a descrição daqueles que estão lá no presídio. E eu digo, essa é a descrição de todos nós. Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso vem lá de Gênesis. Ou seja, dá uma olhada nesse texto que está projetado e eu vou fazer uma leitura de uma Bíblia mais interpretativa, com a linguagem mais simples. A Bíblia, a mensagem, ela diz assim, ó. Ele continuou, o que contamina é o que sai da pessoa. Dá uma olhada para você ver, fica um pouco mais claro. É do coração que vomitamos maus pensamentos, obscenidade, imoralidade, roubo, assassinato, adultério, cobiça, depravação, engano, bebedice, olhar maldoso, calúnia, arrogância, insensatez. Essa, ele termina, é a verdadeira contaminação. Ao lermos essas palavras, o nosso Senhor, ele estava referindo-se ao coração humano em geral. Ele não estava dizendo isso somente de pessoas devassas, de má reputação ou preso na cadeia. Isso é ruim a gente ver isso, mas vocês vão entender o porquê que devemos realmente pular de alegria ao celebrarmos a conquista divina dos nossos corações. É impressionante porque todos nós, grandes ou pequenos, aqui, ricos ou pobres, patrões ou empregados, idosos ou jovens, eruditos, sábios ou ignorantes, todos nós temos por natureza um coração como que foi descrito por Jesus, primeiro porque ele nunca mentiu. Segundo, porque ele conhece a natureza humana. A presença de Cristo revelando o nosso coração demonstra a nossa completa necessidade da graça desse mesmo Cristo que conhece os nossos corações. É impressionante. Ele veio porque ele nos conhece. E ele nos amou não por causa de outra coisa do que esse amor conquistador intenso, porque olha o estado nosso. Aí você fala, então por que essa coisa toda não se manifesta? O que o Senhor Jesus está dizendo é que as sementes de todos os males estão escondidas dentro de todos nós. Que potencial horrível. Elas podem permanecer adormecidas por toda a vida. Como é que essas coisas podem ser reprimidas? E eu gostaria que você pensasse, o que você usa para, com todo carinho, para mascarar os seus pecados? O que você usa para dar um jeitinho? Primeira coisa que pode ser usada, temor das consequências. Outra, medo da opinião pública, o que vão dizer de mim? Outra, medo de ser descoberto. Outra, eu sempre gosto de parecer que eu sou uma pessoa respeitável. Sabe o que poderíamos todos sair daqui e dizer? Todas essas coisas são trabalhadas em meu coração pelo Evangelho, pela onipotente, poderosa graça de Deus. Porque cada indivíduo, nós aqui, possuímos dentro de nós a raiz de todo o pecado. A gente termina esse ponto, em primeiro lugar, aplicando. Essa lista, se ela é minha, no meu coração e no seu, quão humildes devemos nos sentir ao lermos esses versículos, que Jesus está descrevendo os nossos corações. Em Isaías 64:6 diz assim: todos nós somos como o imundo. Deus vê em cada um de nós incontáveis pecados e iniquidades, que o mundo jamais será capaz de perceber. Como eu disse, lembrando lá do código de barra, Deus é que lê os nossos corações. Então, de todos os pecados que estamos sujeitos, sabe qual é o pior dessa lista?
é o final do versículo 22. A soberba, que é o orgulho, e a loucura, quando você diz que isso não tem nada a ver com você. Ou seja, a justiça própria. A Bíblia não está me descrevendo. A primeira coisa, então, deveríamos olhar essa lista com humildade, porque nós também conhecemos os nossos corações. Mas, por outro lado, lembrando do que Deus fez para nos aproximarmos, para que os nossos corações, como estamos vendo, sejam tratados. Quão agradecidos devemos ser pelo Evangelho que lemos, por exemplo, em 1 João 1,7, o sangue de Cristo, ele é poderoso para nos purificar de todo pecado. Isso é bênção. Ou seja, o Espírito Santo, ele pode transformar os nossos corações pecaminosos, como estamos vendo aqui, e conservá-los limpos. Quando nós nos alegramos naquilo que diz João 3,16, a pessoa que não se gloria, não se alegra no Evangelho, ela se conhece, ela conhece a si mesmo muito pouco. Quem conhece a si mesmo percebe o pecado e como eles... Perceba-se nessa lista. Essa lista, embutido nela está brigas, morte, divórcio, separações, destruição familiar, falta de tudo. Ou seja, o Evangelho vem no sentido de nos perdoar completamente e nos trazer um novo relacionamento com Deus, nos transformar e nos chama para celebrar o único sacrifício que nos liberta. Apesar daquele cidadão ter tomado esse versículo, nós não podemos deixá-lo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu diria, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que vamos celebrar aqui é a completa libertação de nós mesmos. Celebrarmos o amor de Deus que veio até nós para que celebremos a morte do seu Filho na cruz do Calvário. Nós pecadores, somos grandes pecadores, mas em Cristo nós temos um grande Salvador. Oh, que o Senhor abençoe, para que a nossa religião não seja só de lábios. Que o Senhor nos abençoe, para que a sua palavra seja bússola, seja um GPS, seja um guia para as ruas escuras deste mundo, que ela possa brilhar e nos direcionar um caminho seguro até a eternidade. Que a gente possa, apesar de ter um coração pecaminoso, a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as classes de pessoas. Perceba a necessidade de ser educado por Deus, educando-nos, para que renegadas à impiedade, renegadas paixões mundanas, vivamos no presente século hoje, melhor conosco mesmo, melhor com o próximo, sensato, justo e no outro relacionamento com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu convido você a ler comigo, de pé, por gentileza, para a gente descansar um pouquinho, esse último texto. Vamos ler juntos? Essa parte que mais me impressiona é essa que eu destaquei aí. A lista não me impressiona não, porque essa lista é horrível. Mas o que me impressiona é o que está destacado. Vamos ler juntos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo
e no Espírito do nosso Deus. Que o Senhor nos faça ver com muito carinho essas últimas palavras. O que o Senhor Jesus pode fazer: lavar, santificar, justificar, por causa da obra do amor de Deus na cruz do Calvário. Que Ele nos abençoe. Podeis assentar. Eu convido os presbíteros, por gentileza. Presbítero Jonas, presbítero Carlos Alberto, presbítero Edson Meireles. E os irmãos do louvor também, por gentileza.